Olá, meu nome é Gabriela Casemiro da Silva. Eu vou contar um pouco da minha iniciação científica que eu fiz durante a minha graduação em Engenharia Civil na FEI, em parceria com a Escola Politécnica da USP e as empresas fabricantes de fibrocimento. Nós estudamos o efeito do envelhecimento natural em telhas de fibrocimento NT. No Brasil, as telhas onduladas de fibrocimento NT são caracterizadas como um elemento construtivo de baixo custo e correspondem a mais de 50% do setor de coberturas no país. Elas são produzidas a partir de um processo chamado Raschek e são compostas em sua maioria por cimento, adições minerais e reforçadas por fibra de celulose e fibras sintéticas PVA, PP e PAN. Mas por que fibrocimento NT? O fibrocimento era reforçado por uma fibra mineral amianto que proporcionava algumas vantagens, como excelente desempenho mecânico, compatibilidade com a matriz do cimento Portland e baixo custo. No entanto, a respiração das partículas suspensas no ar causa inflamação das células dos alvéolos, evoluindo para o câncer de pulmão. Então, as indústrias vêm substituindo a fibra de amianto por novas tecnologias. NT significa tecnologia sem amianto. Em 2005 foi lançada então a primeira norma para as telhas de fibrocimento NT, compostas então por fibras sintéticas PVA, PP e PAN e fibra de celulose. No entanto, a fibra de celulose é conhecida por se degradar na matriz alcalina do cimento Portland. E então, no ano de 2005, foi criado o projeto Cimento Celulose, uma parceria entre a USP e as empresas fabricantes de fibrocimento NT para o estudo dessa nova tecnologia. Para que as telhas cumpram com os requisitos de desempenho, normas técnicas são atendidas. Contudo, por mais restrita que sejam as exigências técnicas e por melhor que seja a qualidade final do produto, os materiais de construção possuem um ciclo de vida útil que pode ser prolongado ou reduzido, dependendo da sua aplicação, manutenção e condições de exposição a intempéries. A degradação dos fibrocimentos pode começar ainda nas fábricas, devido a tensões mecânicas no empilhamento, no transporte. Quando expostos a agentes de degradação como vento, umidade, ciclo térmico, chuva, CO2, pode causar a degradação nas telhas por carbonatação das fases hidratadas do cimento que reagem com o CO2 do ar na presença de umidade, densificação da interface entre a matriz e a fibra, lixiviação das fases do cimento, que causa a degradação da fibra de celulose por ataque alcalino e mineralização ou petrificação das fibras. E degradação por variação volumétrica, devido a ciclos de molhagem e secagem ao longo da vida útil que causam tensões internas nos poros da matriz, levando à retração e possíveis fissurações. Então, o objetivo da IC foi avaliar os efeitos do envelhecimento natural nas telhas de fibrocimento NT expostas por 12 anos em Pirassununga, São Paulo, e em Belém, no Pará, a partir da caracterização das suas propriedades físicas, mecânicas e microestruturais. O ambiente onde as telhas ficam expostas influenciam diretamente no seu envelhecimento. Nesse estudo, a primeira coleta foi feita em Pirassununga, interior de São Paulo, com um clima subtropical, temperaturas amenas, verão com chuvas e secas no inverno e onde a umidade relativa do ar cai a níveis muito pequenos. A segunda coleta foi em Belém, no Pará, onde as temperaturas bem elevadas, há períodos de muita chuva, mas também períodos de seca, e a umidade relativa do ar é extremamente elevada durante todo o ano. Então, a metodologia da IC consistiu em coletar e preparar as amostras e seguiu para os ensaios de retração por secagem, porosidade total e resistência à flexão. Em seguida, parte da telha foi levada para o ensaio de permeabilidade e uma pequena amostra em pó foi levada para os ensaios de termogravimetria e de difração de raio-x. E todos os resultados foram analisados. 4 amostras foram estudadas. A primeira, a MSP, que são as telhas envelhecidas em Pirassununga. A segunda, a MPA, que são as telhas envelhecidas em Belém, no Pará. A terceira é a referência de 2017,
que são as telhas fabricadas em 2017. E a quarta, a referência de 2005, que são as telhas que foram fabricadas em 2005 e fizeram parte do estudo da dissertação de mestrado do Kleber Dias. Primeiramente, foi feita uma inspeção visual na telha. Essa é a telha de Pirassununga. Note que ela tem uma pigmentação avermelhada, devido Pirassununga, estar no interior de São Paulo e ter um solo de argila. Então, as partículas do solo se depositaram na superfície da telha. Note também que tem a presença de micro-organismos biológicos na superfície. Algumas fissuras na longitudinal foram encontradas nas telhas e todas as fissuras foram mapeadas. Note que as telhas expostas em Belém do Pará, elas estão com a superfície mais limpa, devido à alta precipitação nessa região. As amostras, elas foram extraídas de diferentes regiões da telha, do flanco e da borda. Em seguida, foram preparados os corpos de prova e foram colocados para saturar em água com cal. Os CPs foram submetidos ao ensaio de retração por secagem, que consiste em medir o comprimento e a massa em função do tempo de secagem. Para isso, foi utilizado esse equipamento, que possui um extensômetro e que mede, então, a retração do corpo de prova ao longo do tempo de secagem. A primeira leitura foi feita com um CP saturado, então não houve retração. As demais leituras, os CPs foram colocados em uma câmera seca e foram medidos durante 21 dias de secagem. O ensaio de porosidade total segue o princípio de Arquimedes, onde determina-se a massa seca, a massa saturada e a massa imersa, com o auxílio de uma balança hidrostática. Com os CPs saturados, eles foram submetidos ao ensaio de resistência à flexão a 4 pontos, conforme a imagem. Desse ensaio são coletadas as principais propriedades mecânicas de interesse para o fibrocimento, que são o módulo de ruptura e o limite de proporcionalidade. Pequenas amostras em pó foram levadas para um ensaio de análise térmica, que consiste em medir a perda de massa ao longo do aquecimento. Essa perda de massa é referente a um material volátil, que seria a água e o CO2. Então, nessa técnica, se quantifica a perda de água das fases hidratadas do fibrocimento e a perda de CO2 das fases que foram carbonatadas ao longo do envelhecimento. Enquanto na análise térmica se quantifica a perda de massa, a análise de difração de raio-x é uma análise qualitativa, onde é identificada a composição mineralógica do fibrocimento. No ensaio de permeabilidade, foi construída uma piscininha. Foi colocado 20 milímetros de água com relação à crista da telha. Então, durante 24 horas, foi observado a ocorrência de manchas de umidade e também de percolação de água na face inferior da telha. Agora vamos para a análise de resultados. No ensaio de retração por secagem, foi possível observar que as amostras extraídas do flanco e da borda, elas não tiveram diferenças significativas na retração. Apesar da borda ter perdido mais água, possível visualizar aqui na perda de massa, ela é menos suscetível à retração por secagem do que o flanco da telha. Note que as amostras envelhecidas tiveram uma retração por secagem menor com relação à retração por secagem da amostra de referência de 2017. Então, o envelhecimento, ele reduz a retração por secagem e se torna permanente ao longo do tempo. No ensaio de resistência à flexão, são gerados os gráficos de tensão e deformação. Foi possível observar que, com o envelhecimento, a telha ela perde tenacidade, que é a área debaixo da curva. A tenacidade é a capacidade da telha em absorver energia antes de um rompimento. Aqui nesse gráfico, são observadas as curvas de todas as amostras. Foi plotado também a curva da referência de 2005, que está na cor preta, que foi submetida ao envelhecimento acelerado de 25 ciclos de molhagem e secagem. Note que, com o envelhecimento acelerado, o fibrocimento também perdeu tenacidade. No entanto, menos que no envelhecimento natural. Isso quer dizer que esse procedimento acelerado, ele não reproduz os efeitos do envelhecimento natural. O envelhecimento melhorou o desempenho da matriz cimentícia. É possível observar através dos valores de limite de proporcionalidade, que é o resultado de tensão no final do trecho elástico. Então, a amostra de referência de 2005
E a amostra de referência de 2017 tinha um LOP no valor aproximadamente de 6 MPa. Com o envelhecimento, o LOP subiu para 8,2 nas amostras de São Paulo e 9,3 nas amostras do Pará. Já o módulo de ruptura, que é a resistência máxima à flexão, foi reduzida na amostra envelhecida em São Paulo, enquanto nas amostras expostas no Pará, foi observado um leve aumento no módulo de ruptura. Esse aumento no desempenho mecânico das amostras expostas em Pará é explicado pela redução da sua porosidade. A hipótese é que as características climáticas de Belém do Pará pode ter causado um avanço da hidratação e também a carbonatação das fases cimentícias e levado ao preenchimento dos poros da matriz. No ensaio de permeabilidade das amostras envelhecidas em São Paulo, a partir de 3 horas de 10 de ensaio, foi possível observar as manchas de umidade na região do flanco da telha. Por mais que essas amostras tivessem muitas fissuras, essas fissuras não eram permeáveis à água. Já nas amostras envelhecidas em Belém do Pará, as fissuras eram permeáveis, então foi identificado a percolação de água na face inferior da telha. A melhoria observada na matriz cimentícia, especialmente o aumento de rigidez, pode ter sido a causa de propagações de tensões internas que pode ter levado a essas fissuras. Agora vamos falar dos resultados de difração de raio-x. Esse é o difratograma gerado no ensaio de difração de raio-x. Cada pico é referente a uma fase cristalina da matriz cimentícia. Algumas fases não vão produzir esses picos, porque a estrutura atômica ela é desorganizada, como o caso do CSH, silicato de cálcio hidratado, uma fase presente no cimento Portland hidratado. Aproximando, dá para ver melhor a diferença entre a amostra da telha fabricada em 2017 e a telha envelhecida em São Paulo. Então, na difração de raio-x, se identifica-se as fases presentes na matriz cimentícia. A principal diferença encontrada é a redução dos picos referente à portlandita, que foi carbonatada e resultou em picos mais intensos de calcita. Nos ensaios de análise termogravimétrica, essas observações elas são quantificadas. Então, foi quantificado a perda de massa referente a cada fase com o envelhecimento. A fase CSH, que é decomposta até 300 graus Celsius, reduziu a sua perda de massa com relação às amostras de referência. Também repara-se a perda da portlandita, que é o hidróxido de cálcio. Então, essas duas fases foram carbonatadas com envelhecimento e é possível observar essa ocorrência a partir do aumento da perda de massa do carbonato de cálcio mal cristalizado, com relação às amostras de referência. As conclusões são que o envelhecimento natural foi mais agressivo nas amostras expostas por 12 anos em Pirassununga, São Paulo, que causou o aumento da porosidade e redução da resistência máxima à flexão, ao contrário do efeito no Belém do Pará, que houve a redução da porosidade e o aumento da resistência máxima à flexão. Em ambas as amostras aconteceu a densificação da matriz cimentícia e, consequentemente, o aumento da rigidez, levando também em ambas as amostras a redução da tenacidade. Essas são as referências bibliográficas e obrigada.